Brinquedos e brincadeiras no cotidiano de professores e alunos. Assim é o Museu da Educação e do Brinquedo, que fica na Universidade de São Paulo. Um dos objetivos do espaço é contribuir para a formação inicial e contínua dos professores, dos profissionais, da educação, por meio de visitas guiadas e oficinas. Uma viagem ao mundo da criança por meio dos brinquedos. O Museu da Educação e do Brinquedo da USP foi pioneiro no Brasil. Aberto ao público em 1999, conta com um acervo de mais de 1.200 peças, que vão desde um carrinho de boi construído por um escravo até um videogame, febre dos anos 80. E foi visitando o museu que essas coordenadoras de creches de São José dos Campos, no estado de São Paulo, perceberam no brinquedo um objeto de memória. Me chamou a atenção a questão, assim, uma das vitrines que vocês comentam, a questão de como os brinquedos, ele atravessa gerações, né? Como é que isso reflete na criança? E para você valorizar o brinquedo e a brincadeira, é importantíssimo que você tenha, não só na universidade, cursos para que as pessoas tenham oportunidade de fazer a discussão, mas que tenha também oficinas práticas, porque aprender a brincar, você não aprende em cursos teóricos, você aprende fazendo, você aprende brincando. A visita é acompanhada por uma educadora que incentiva os visitantes a refletir sobre a importância das brincadeiras. Onde envolve o brincar na minha casa? Vamos trazer para cá, então. O faz de conta, as roupas da mãe, o que a gente pode estar trazendo para dentro da escola. A oficina com a educadora também contribui para a discussão sobre alguns valores. A questão do diferente, como é que é a criança então que está brincando com esse brinquedo e aí ela consegue se ver nesse brinquedo, se ela é gorda, se ela é negra, se ela não tem um cabelo liso, se ela não tem os traços finos, ela não consegue enxergar. E que tal voltar a brincar para entender melhor os brinquedos e as brincadeiras? A atividade também faz parte da visita ao museu. A diversão se transforma em conhecimento, que na volta à escola poderá ser multiplicado. A gente espera que elas levem essa experiência, sejam multiplicadoras lá com os professores, no seu dia a dia, e paralelo a isso, elas estão formulando projetos de estudo com as professoras com relação à concepção do brincar. A partir do momento que o professor vai estudar, ele vai repensar a prática deles, né? Elas vão levar essa experiência aqui, tudo isso visando chegar no melhor trabalho com a criança. Qual que é a nossa proposta? Na verdade, a nossa proposta é articular essa parte mais conceitual, realmente da importância do brincar com essa vivência. Quer dizer, a hora que o professor brinca e ele percebe, ele sente essa importância, ele vivenciando, aí ele se sente mais à vontade para chegar lá e brincar com o aluno dele e entender que, como sujeito da brincadeira, ele não vai deixar de ser o professor, de ter autoridade, etc. Pelo contrário, vai aproximá-lo do universo da criança que ele está ensinando. Porque quando você vivencia, é diferente. A sua prática ela é transformada. Quando você vem, no caso, aqui para o museu, foi diferente a minha visão. Porque o brinquedo, quando você traz o professor, ele passa a entender melhor como funciona. E ele se torna mais aberto para trabalhar no seu dia a dia. Escravos de Jó jogavam caixanha. Bom, professora Maria Isabel, o vídeo vem somar ao que a senhora fala no texto, o que a senhora aborda no texto, da importância de museus, centros culturais, para essa formação contínua dos professores. Correto? Que outros espaços como esse o professor pode participar e aí enriquecer a sua formação profissional? Acho que a ideia é exatamente essa, né? Qual é o papel do museu, dos centros culturais na formação dos professores? Acho que nós estamos diante da questão da cultura, né? Então, a ampliação da base cultural dos professores é fundamental para que eles possam, na relação com os alunos, ampliar as possibilidades, oferecer novas visões, né, a respeito de elementos que estão presentes na nossa sociedade, presentes muitas vezes no dia a dia dos meninos, das meninas ou dos jovens e adultos que frequentam as nossas escolas e que não se consegue ler
no sentido mais profundo, o que estas produções culturais representam. Então, os professores vivenciarem, né, o que os museus têm a oferecer, participarem de oficinas nessa direção, ler sobre esta dimensão da produção humana, que é a arte, que é a cultura, é fundamental para ajudar nesse trabalho com os nossos alunos hoje. Então, se nós olharmos para o museu como sendo espaços onde nós temos ali a organização de contribuições de segmentos específicos, né, particularizados dentro da sociedade, como, por exemplo, a cultura negra, como, por exemplo, os imigrantes das mais variadas formas, o Museu do Futebol, o Museu das Artes mais clássicas, pintura, escultura, artesanatos, etc., né? São elementos fundamentais que os professores precisam se apropriar para poder trabalhar com os seus alunos. Então, acho que pensar o museu é nessa perspectiva da ampliação cultural, para que no trabalho com os alunos a gente possa oferecer exatamente esta possibilidade de que eles se apropriem, né, desses elementos presentes na nossa sociedade. Ok, a participação agora é da Maria José, do Maranhão. Oi, Maria José. Oi, Bárbara, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Como inserir os alunos à cultura, se muitas vezes os professores não têm acesso a esse mundo cultural? Por exemplo, teatro, museu, centros culturais, etc. Boa noite, obrigada. Obrigada, Maria José. Mais uma vez, você participa sempre aqui do Salto. Muito obrigada. Professora Ana Valesca. Bem, eu acho que a fala da professora lá do Maranhão, né, foi uma fala, assim, para mim, absolutamente fantástica, né, porque eu acho que ela está colocando a questão, né, quer dizer, como, né, fazer com que a professora estimule essa dimensão nos alunos se ela mesmo não tem acesso, né, a esses... se ela mesmo não tem acesso a essa cultura, eu digo que basicamente, quer dizer, muitas vezes a gente vê como é que uma professora vai ensinar, vai fazer com que o aluno adquira o gosto pela leitura se ela não lê, né? Então, eu acho que essa questão me parece que é uma questão fundamental, até de uma política de formação de professor, né? Quer dizer, eu acho que, e aí eu acho que, nesse aspecto, eu acho que o Estado tem um papel fundamental, que é esse de viabilizar o acesso do professor, né, aos museus, né, ao cinema, né, as diferentes, né, expressões artísticas, porque isso é um elemento fundamental da formação do professor, né? E, de fato, né, quer dizer, eu acho até interessante a gente perceber que isso está um pouco começando a acontecer, né? E de fato, eu acho que é um elemento que, por um lado, é um direito do professor, né? Quer dizer, o professor tem direito, né, a ter acesso a esses bens culturais. E, por outro lado, eu acho que é um elemento da formação dele fundamental. É uma questão um pouco contraditória, né? Se cobra um pouco do professor ter, conhecer alguns bens culturais, ter acesso aos bens culturais, mas, por um outro lado, não se oferece isso para ele. Quer dizer, ele não tem uma remuneração adequada para poder ter acesso sozinho, com autonomia, e, por um outro lado, não se oferece isso a ele. Então, qual é o caminho que o professor vai seguir quando ele está diante dessa situação? Isso é uma reflexão até para dentro da escola, professora, a senhora vê isso? Se isso é uma reflexão em que sentido? Quer dizer, se essa reflexão de organização das próprias escolas, se existe, se deve haver, obviamente que deve. Eu acho que sim, eu acho que não só das escolas, né, mas eu vejo principalmente do próprio Estado, né, no sentido de viabilizar esse acesso. Né? Você me deixa dar um palpite nessa conversa, porque acho que a questão fundamental, né, é realmente de uma política de formação contínua dos professores. Exatamente. Né? Esta política não nasce espontaneamente na escola A ou na escola B. Né? Tem um sistema que organiza uma série de escolas, que pode ser municipal, estadual ou federal. Então, quando falamos de uma política, nós temos que nos remeter a estas instâncias. Né? É a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Estadual, é o Ministério da Educação, que precisam responder politicamente como é que nós vamos encaminhar a vida profissional dos professores nesse país. E nessa vida profissional, a formação contínua ocupa um espaço importantíssimo, por tudo que a gente já falou. Mas tem um outro elemento que acho que a gente poderia trazer para a conversa, que são as associações dos professores, as associações docentes ou os sindicatos, que também é um outro espaço de organização dos professores,
não é? Que muitas vezes também é espaço de oferta de atividades culturais, atividades de formação contínua. Cada vez mais os sindicatos e associações atuam por este lado, mas também ali é um espaço de organização para que se reivindique aquilo que as nossas políticas não estão sendo capazes de oferecer. Então, pensarmos coletivamente o que é que nós precisamos do ponto de vista de uma política de formação, acho que pode ser algo que caminhe em múltiplas direções. Ok, a Ciseni de Goiás agora participa. Olá. Olá, boa noite. Gostaria de parabenizar o programa pela série. Na modalidade de educação à distância, temos o programa Salto para o Futuro, com vários anos de existência, que preocupa com a qualidade e anseios dos professores, dos profissionais da educação. Eu gostaria de saber o que fazer para sensibilizar o professor a conhecer o programa, quebrando os velhos paradigmas de que a educação só acontece no presencial. Eu falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. Boa noite e obrigada. Obrigada, Ciseni, pela sua participação hoje. Professor Roberto, não sei se o senhor vivencia isso na sua escola, a ideia de uma formação contínua à distância. Agora, caso o senhor não vivencie, como é que o senhor encaminharia essa discussão dentro da sua escola? O que a Ciseni traz é incentivar, estimular os professores a participarem, e isso tem a ver com a gestão da escola, tem a ver com a maneira como a escola se organiza. Como o senhor analisa essa situação da Ciseni? Primeiramente, que nós começamos lá já 4 ou 5 anos atrás a utilizar os recursos da formação à distância, né, dos programas, inclusive programas aqui da TV e outros programas mais de formação de professores. Então já é uma prática isso nos horários nossos de trabalho pedagógico coletivo e até mesmo nos espaços de planejamento escolar, que se dá no início do ano letivo e também às vezes durante o ano letivo. Então já é uma prática essa utilização e tem sido muito interessante, porque o debate em torno de várias questões relativas à educação, isso é uma necessidade, né, a gente acoplar essa formação feita através da mídia com a formação do dia a dia do professor em serviço. Você tem uma figura dentro da escola que organiza isso? Porque a Ciseni fala um pouco da ideia de atrair esse professor. Quem é essa figura dentro da escola? Então, essa figura na escola é o coordenador pedagógico da escola, né? Nós temos lá, no nosso caso, em São Paulo, 2 coordenadores pedagógicos que organizam o trabalho dos alunos do período diurno e dos professores também, e um coordenador do curso noturno. Então, são eles que têm essa responsabilidade mais próxima, além da direção também da escola, em promover essa discussão educacional de formação. Como é o caminho de praxe para atrair, para fazer essa organização? É convidar os professores, é fazer um convite? Lá nos professores está incluído na hora de trabalho os horários de trabalho pedagógico coletivo. Então é feito essa ponte em serviço mesmo dentro do horário pedagógico e também nos momentos de planejamentos da escola. Agora, senhor disse, então existe horário. Professores, como se organiza? É todo mundo junto ou se organiza? Em 3 vezes por semana, durante 1 hora por semana, essa é a prática. E quando temos lá as reuniões nossas de planejamento escolar, aí não todos os professores se encontram por 2 ou 3 dias ou mais dias para pensar as atividades da escola. Vamos chamar então a professora Francimari, direto do estado do Maranhão. Olá, professora. Boa noite a todos os espectadores, especialmente aos professores especialistas, professor Isabel, professor Roberto e professora Ana Valesca. Eu gostaria de fazer um comentário em relação justamente ao que a professora Ana Valesca falou, no sentido quando ela disse que é na prática que se aprende. E aí também gostaria de retomar um pouco a fala do professor Jean Piaget, quando ele disse que uma das tarefas da educação é justamente formar o raciocínio. E só se forma esse raciocínio quando se é aprendente. Portanto, é preciso que o professor realmente ele seja um eterno aprendente, porque a partir do momento em que ele busca ser um aprendente, ser um estudante, é que ele realmente pode formar esse raciocínio e dar continuidade ao seu trabalho enquanto educador.
Eu creio que só se aprende, como a outra professora lá no vídeo falou, só se aprende a brincar brincando. E eu diria que só se aprende a ensinar estudando. E que se você não estuda, como é que se vai fomentar o estudo entre os seus alunos? Entre as pessoas que estão no seu processo educacional. Não só entre alunos, mas entre os próprios professores e, claro, entre os gestores. Obrigada. Professora Ana Valesca, fique à vontade para comentar o comentário da professora Francimari. Eu acho que a professora Francimari, né? Ela pegou aí uma questão importante, quer dizer, eu gostaria de fazer uma ressalva. Você disse que é na prática que se aprende. Eu diria que a prática é um lugar de aprendizagem, né? Mas não é qualquer prática também, né? Eu acho que para que a prática se configure efetivamente com um lugar de aprendizagem, eu acho que há uma série de condições que precisam ser criadas. Né? Quer dizer, a prática é preciso que seja uma prática reflexiva, né? A prática pode ser uma prática meramente repetitiva, né? E pode não acrescentar muito né? Em termos da formação do professor, né? E aí eu gostaria de articular com a fala do nosso colega aqui, né? Eu acho que ele chamou atenção e deu um exemplo muito concreto, né? De como a escola tem um papel fundamental nesse processo de formação continuada do professor. Um papel fundamental no sentido de criar essas condições, né? É preciso organizar espaços e tempos, né? Para que efetivamente, né, o professor, não só o professor se mobilize, mas que o professor tenha de fato oportunidades de aprendizagem, né? De espaços de troca, né? Eu me lembro que, por exemplo, aqui no Rio a gente teve uma experiência interessante, né? Com os centros pedagógicos, né, que funcionaram durante algum tempo nas escolas do município e que depois acabaram morrendo à míngua, né? É uma pena que isso tenha acontecido, né? Mas então me parece fundamental isso, quer dizer, há uma série de condições que têm que ser criadas para que efetivamente esse processo aconteça, né? A participação agora, eu sei que a senhora quer comentar, professora Maria Isabel, vou pedir só um minutinho, porque o James do Tocantins já está aguardando a gente há um tempo. Oi, James. Oi, Bárbara, Mônica, Elaine, professores convidados e cursistas do Salto em todo o Brasil. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. Eu gostaria que os especialistas comentassem até que ponto a inexistência de uma política salarial mais justa influencia no processo de distanciamento dos profissionais da educação em relação aos cursos de formação continuadas oferecidos gratuitamente aos mesmos, a exemplo do Salto para o Futuro. Boa noite, obrigado. Obrigada, James, pela sua participação no programa de hoje. É claro que eu espero você ao longo de toda essa semana, ok? Professora Maria Isabel, fique à vontade, a senhora queria também comentar a questão anterior. Ok. Eu vou começar pela questão do Janes, porque acho que é de fundamental importância, e depois ainda vou falar um pouquinho com a Francimari, se der tempo. Acho que o Janes toca num problema fundamental, que são as condições de trabalho para que os professores possam, de fato, se dedicar, né, e se preparar para aquilo que fazem no seu dia a dia dentro das escolas. Uma política salarial justa, como ele coloca, evidentemente, tem que estar acompanhado também de condições de trabalho justas ou adequadas, que passa por número de alunos em sala de aula, por uma infraestrutura escolar, por apoio de profissionais, como o Roberto nos colocou aqui, um coordenador pedagógico, uma direção realmente atuante. Enfim, há um conjunto de elementos que são fundamentais para que a gente possa ter um professor envolvido e voltado para a sua atualização permanente, né? E acho que aí nós temos que realmente assumir o lado que historicamente tem marcado os professores brasileiros, que é o da defesa das condições para que a gente possa atuar dignamente. Sem isso fica difícil. Por quê? Porque nós não estamos mais naquela fase onde se acreditava que sou professora por vocação. Então eu não preciso de nada em troca, nasci para ser professora. Ora, vivemos cotidianamente, pagamos as nossas contas, temos todos os encargos que são supridos pela nossa atuação profissional. Então, acho que este elemento, Janes, é fundamental para que a gente possa pensar na dignidade profissional e em práticas mais condizentes com as necessidades dos nossos alunos hoje. Mas eu queria pegar uma caroninha na questão da Francimari. Quando ela dizia da prática como espaço de aprendizagem, eu queria aqui reivindicar também o papel da teoria neste processo.
É verdade que a prática é um campo fundamental de aprendizagem para os professores, né? É ali que nós experimentamos, é ali que nos defrontamos com questões realmente cruciais, é ali que a gente vai trocando experiência com os colegas, refletindo, como disse a Ana agora há pouco, sobre tudo isso, não é? Para que a gente possa transformar as nossas ações. Agora, como nós refletimos sobre tudo isso e podemos avançar no sentido de uma prática mais, né, adequada àquilo que os nossos alunos estão vivenciando? Aí entra o papel da teoria, né? Entra o papel de todas as contribuições que a gente pode estar buscando, né, dos nossos grandes pensadores, daqueles que estão nos ajudando a embasar e entender melhor por que fazemos assim ou por que não fazemos de outro modo. Então, acho que a gente tem que aliar teoria e prática e entendendo que aprender com a prática não descarta em momento nenhum a teoria. Aliás, a Francimari disse isso, quando ela foi buscar em Piaget, não é, o respaldo para dizer por que a gente precisa, então, estar pensando nesta prática. Tá? Bom, no município de São Paulo, uma ONG e a Secretaria de Educação se unem para promover a formação contínua de professores. É o que vamos ver depois do intervalo. Até já.